Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é 6 de outubro de 2021 e estamos começando nesse momento a nossa devoção semanal para o nosso momento de oração. Então a nossa proposta é que você ouça este momento devocional, ou assista, e logo após você tendo a sua fé renovada, reforçada, você seja motivado a buscar ao Senhor, que certamente te atenderá, porque Ele ouve a todos aqueles que o buscam. Mas antes nós vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, porque nesse instante estamos diante da presença do Senhor e pedimos a bênção do Senhor para este momento. Pedimos a bênção do Senhor para a Tua palavra e pedimos-Te que todos que nos assistem e nós também sejamos renovados em nossa fé em Cristo Jesus, o Teu Filho. Perdoa os nossos pecados, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer um rápido comentário no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 47 a 53, que diz o seguinte: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Quero destacar aqui: e creu ele e toda a sua casa. Gostaria de refletir um pouco com todos vocês sobre o tema: nossas necessidades nos ensinam a orar. Nossas necessidades nos ensinam a orar. Nós vemos aqui algumas situações que este homem, este alto funcionário, ele enfrentou. Bom, primeiramente, nós vemos aqui que havia um pedinte devido a uma necessidade. E uma necessidade fundamental, a necessidade de vida. E este pedinte era um alto funcionário. O texto nos diz, no versículo 46, que ele era oficial do rei. Então, para que buscar o mestre? Um homem, um alto funcionário. Mas houve uma necessidade primária na vida dele. Necessidade de cura. E ele não tinha aonde buscar essa cura. Eu creio que humanamente ele já havia tentado tudo. Mas ele lembrou-se que havia alguém que poderia ajudá-lo. Ele lembrou-se, mas eu quero destacar, é muito importante que diante dos nossos momentos difíceis, nós sempre nos lembremos que há alguém que pode nos ajudar. Ok? Esse alto oficial, a sua grande necessidade era uma criança mortalmente doente. Está no versículo 46 e 47. Mortalmente doente. Seu filho morreria. Já fora anunciado previamente que seu filho morreria. Quantas vezes as pessoas também nos dizem: para o teu caso não há solução. Quero dizer para você que Jesus é capaz de resolver
qualquer dificuldade que estejamos enfrentando. Para o meu caso, a solução. Para o teu caso, a solução. Para o caso daquele alto oficial do rei, havia solução. Por que havia solução? Porque Jesus estava lá. Porque ele poderia procurar Jesus. Então, ele tinha um filho morrendo. Não tinha para onde correr, humanamente falando. Mas eu quero dizer para você que ele achou para quem correr. Você pode achar para quem correr. Você pode correr para os braços de Jesus. Eu também posso correr para os braços de Jesus em todos os momentos difíceis que eu esteja enfrentando. Uma terceira situação, que ele recebeu uma boa notícia. Ele recebeu uma boa notícia. Está no versículo 47 do versículo que acabamos de ler. Ele poderia encontrar-se com Jesus. Já até adiantei o assunto, não é? Ele poderia encontrar-se. O Evangelho, Jesus Cristo, é a boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Esse Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho. Esse Evangelho é a boa notícia para o mundo. Nunca é demais repetirmos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Isto é boa notícia. Deus amou a humanidade e enviou o seu Filho. Isto é boa notícia. E o apóstolo Paulo chega a dizer: se Deus não nos negou o seu próprio Filho, como nos negaria outras coisas? De forma nenhuma. Uma outra situação, tendo corrido para Jesus, ele faz uma súplica calorosa pela cura do seu filho. O versículo bíblico nos diz, ele rogou. Ele não chegou arrogantemente: Senhor, vem aqui, eu sou alto funcionário do rei, eu estou acima de você, vem aqui para a gente conversar, cura meu filho. Ele humilhou-se, ele rogou-se. Só tem vez diante do Senhor Jesus quem se humilha diante dele. O coração arrogante não é atendido. A pessoa arrogante não é atendida, porque Jesus não trata com arrogantes. Ele foi humildemente suplicar a Jesus, rogou-lhe. E Jesus falou para ele que seu filho estava curado. E ele teve uma humilde fé. O texto disse que ele creu. Quando Jesus falou que seu filho estava curado, ele acreditou sem vacilar, sem duvidar. Uma outra coisa que aconteceu também, ele foi atendido na mesma hora, não é? O teu filho vive, não é? E ele creu, e foi atendido na mesma hora. E depois, quando ele chegou à sua casa, que o seu filho estava curado, nós vemos no texto, perguntou que hora foi, ele calculou, foi mais ou menos naquela mesma hora que Jesus falou: pode ir para casa que o teu filho está curado. E houve um resultado maravilhoso. O texto diz que o resultado foi a glória de Deus. Deus foi glorificado, porque toda a sua família creu. E toda a sua família passou a servir a Jesus. Eu quero terminar com uma frase, e creio na declaração desta frase. Vale a pena procurar ao Senhor Jesus em todos os momentos de nossas lutas. Vale a pena procurá-lo? Você já o procurou? Se não, que pena. Procure-o. Conte para ele quais são as suas mágoas, quais são as suas dores, quais são os seus problemas. Conte para ele e creia nele, porque ele vai te abençoar. Não volta
de mãos vazias aqueles que procuram o Senhor. Faça isso neste momento. Um problema insolúvel, um problema de saúde, um problema de relacionamento familiar, seja qual for o teu problema, corra para Jesus. Você não vai vê-lo, não vai tocá-lo como aquele homem, mas pela fé você poderá falar com ele e certamente ele te atenderá. Vamos, ajoelhe-se aí, ore a Deus no nome de Jesus e ele vai certamente abençoar a sua vida.